Uma mulher sem teto ensina matemática para uma criança no parque. Mas quando o milionário reconhece seu rosto, descobre que destruiu a vida da única pessoa que poderia ter salvado sua família. O sol da manhã brilhava sobre o parque municipal quando Eduardo Costa estacionou sua importada na vaga reservada. Empresário bem-sucedido, dono da construtora Costa em Associados, ele havia decidido levar Alice para um passeio diferente. A menina havia implorado tanto para ir ao parque que ele finalmente cedeu, mesmo com a agenda lotada. "Papai, posso correr na grama?" Alice perguntou, seus olhos castanhos brilhando de alegria enquanto segurava sua mochila escolar. "Pode sim, princesa, mas não se afaste muito de mim", Eduardo respondeu, verificando as mensagens no celular. Mesmo no parque, os negócios não paravam. Alice saiu correndo pelo gramado, sua risada ecoando pelo ar matinal. Eduardo sorriu, sentindo uma pontada de culpa por passar tão pouco tempo com a filha. Desde que se divorciou da mãe de Alice, o trabalho havia se tornado sua única obsessão. Enquanto caminhava pelo parque, Eduardo notou diversos grupos de pessoas, famílias fazendo piquenique, casais namorando, idosos jogando xadrez. Tudo parecia perfeito naquele ambiente controlado e seguro que ele conhecia bem. Foi então que algo chamou sua atenção. Numa área mais reservada do parque, embaixo de uma árvore frondosa, ele viu uma cena que o fez parar imediatamente. Uma mulher estava sentada no chão, suas roupas visivelmente desgastadas pelo tempo, cabelos castanhos presos de forma desarrumada. Ao lado dela, uma criança pequena segurava um livro. Eduardo franziu a testa. Uma moradora de rua com uma criança? Isso não deveria estar acontecendo ali. Ele se aproximou, pronto para chamar a segurança do parque, quando ouviu algo que o deixou completamente confuso. "Vamos ver, querida. Se você tem 15 maçãs e dá 7 para sua amiga, quantas sobram?" A mulher perguntava com uma voz suave e paciente. A criança pequena pensou por um momento, contando nos dedinhos. 8 maçãs. "Muito bem, você está aprendendo rápido." A mulher sorriu, pegando alguns galinhos secos do chão. "Agora vamos fazer uma conta mais difícil. Olha aqui." Eduardo parou onde estava, observando incrédulo. A mulher estava ensinando matemática usando elementos da natureza, transformando galhos em números, explicando operações de forma criativa e didática. Sua voz era educada, seu vocabulário refinado. "Papai!" Alice apareceu correndo ao seu lado. "Por que você parou aqui?" "Shh, Alice. Estou observando algo." Eduardo murmurou, ainda focado na cena à sua frente. Alice seguiu o olhar do pai e viu a mulher e a criança. Sem hesitar, ela começou a se aproximar, curiosa como toda criança de sua idade. "Alice, volte aqui." Eduardo sussurrou, mas era tarde demais. "Oi," Alice disse alegremente para a dupla embaixo da árvore. "Vocês estão estudando matemática? Eu também estou aprendendo na escola." A mulher levantou os olhos e Eduardo se surpreendeu com o que viu. Apesar da aparência descuidada, ela tinha um olhar inteligente e gentil. Não havia malícia ali, apenas cansaço. "Olá, querida." A mulher respondeu com um sorriso genuíno. "Sim, estamos praticando um pouco de matemática. Você gosta de estudar?" "Gosto sim, mas às vezes acho difícil," Alice admitiu, sentando-se na grama sem cerimônia. Eduardo se aproximou rapidamente, desconfortável com a situação. "Alice, venha aqui. Não devemos incomodar as pessoas." A mulher olhou para Eduardo e ele notou um lampejo de reconhecimento em seus olhos, seguido de algo que parecia vergonha. "Não se preocupe," ela disse baixinho. "Entendo perfeitamente." Mas Alice não estava disposta a sair dali. "Papai, olha como ela ensina, é muito legal." A mulher tinha organizado os galinhos no chão formando números e operações matemáticas. Era criativo, inteligente e funcionava perfeitamente para explicar conceitos abstratos de forma visual. "De onde você tirou essa ideia?" Alice perguntou fascinada. "Bem," a mulher hesitou, olhando para Eduardo. "Aprendi que podemos ensinar e aprender em qualquer lugar, com qualquer coisa. A matemática está em toda parte na natureza." Eduardo cruzou os braços, ainda desconfiado. Algo não fazia sentido. A forma como ela falava, os métodos que usava, a paciência e conhecimento que demonstrava,
Isso não combinava com a imagem de uma moradora de rua comum. Alice está certa. A criança que estava com a mulher disse timidamente: "A tia Luciana ensina muito bem. Ela me ajuda todos os dias." "Tia Luciana?" Eduardo repetiu, observando a mulher mais atentamente. Luciana baixou os olhos, claramente desconfortável com a atenção. É apenas um apelido carinhoso." "Papai, posso aprender com ela também?" Alice perguntou, já pegando alguns galinhos para tentar reproduzir o que havia visto. Eduardo estava dividido. Todos os seus instintos de proteção gritavam para tirar Alice dali imediatamente. Mas havia algo na situação que o intrigava profundamente. A mulher não parecia perigosa, e sua forma de ensinar era impressionante. "Por favor, papai, só um pouquinho?" Alice insistiu, fazendo aquela carinha que ele nunca conseguia resistir. Luciana se levantou rapidamente. "Não é necessário. Entendo que vocês tenham outros compromissos." Não saiam!" A criança que estava com ela protestou. "Alice parece legal." Eduardo observou a interação entre as crianças. Havia algo genuíno ali, uma conexão natural que ele não conseguia ignorar. E Luciana? Havia algo familiar nela que ele não conseguia identificar. "Tudo bem," ele disse finalmente, surpreendendo a si mesmo. "Alguns minutos não vão fazer mal." O rosto de Alice se iluminou. "Obrigada, papai." Luciana pareceu genuinamente surpresa. "Tem certeza? Não queremos causar nenhum constrangimento." "Não estão causando," Eduardo respondeu, embora ainda estivesse tentando entender por que havia mudado de ideia. Alice se sentou ao lado da outra criança e Luciana começou a explicar um conceito matemático usando pedrinhas e folhas. Eduardo observou, fascinado apesar de si mesmo. Ela conhecia métodos pedagógicos avançados, usava terminologia técnica correta e tinha uma paciência infinita com as crianças. "Você tem formação em educação?" ele perguntou, sem conseguir se conter. Luciana hesitou, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto organizava os materiais no chão. "Eu tive algumas experiências com o ensino." A resposta evasiva só aumentou a curiosidade de Eduardo. Ele estudou o rosto dela mais cuidadosamente, tentando entender por que tinha a sensação de que a conhecia de algum lugar. "Papai, olha!" Alice exclamou, mostrando uma operação que havia montado com os galinhos. "Aprendi a fazer multiplicação." Eduardo sorriu para a filha, mas sua mente continuava trabalhando. Havia algo muito estranho naquela situação toda. Uma moradora de rua com conhecimentos pedagógicos avançados, cuidando de uma criança com métodos educacionais sofisticados, numa área específica do parque. "Quanto tempo vocês ficam aqui?" ele perguntou, tentando soar casual. Luciana começou, mas foi interrompida por um barulho familiar. O celular de Eduardo tocou. Era seu assistente. "Com licença," ele disse, atendendo a ligação. "Alô? Senhor Eduardo, desculpe incomodar, mas temos uma situação urgente no escritório. O cliente da construtora São Miguel está aqui e quer falar com o senhor pessoalmente." Eduardo suspirou. "Estou ocupado agora, João. Pode remarcar?" Ele disse que é sobre o projeto do Centro Educacional Santa Clara. Parece ser muito importante. Centro Educacional Santa Clara. Eduardo franziu a testa. Esse nome lhe dizia algo. Quando olhou para Luciana, viu que ela havia palidecido completamente ao ouvir o nome da escola. "Eu preciso ir," ela disse rapidamente, levantando-se e pegando a criança pela mão. "Já? Mas a gente estava se divertindo." Alice protestou. "Desculpe, querida. Talvez outro dia," Luciana respondeu, mas havia algo diferente em sua voz. Urgência. Medo, talvez. "Espere," Eduardo disse, encerrando a ligação. "O que aconteceu?" "Nada aconteceu. Apenas, é melhor irmos," Luciana disse, evitando olhar para ele. Mas Eduardo havia captado a reação dela ao nome da escola. E agora, observando-a mais atentamente, uma memória começou a se formar em sua mente. Uma memória que o deixou completamente chocado. "Luciana," ele disse lentamente. "Luciana Ferreira?" A mulher congelou completamente, como se tivesse levado um choque elétrico. "Você me conhece?" Alice perguntou, confusa com a tensão repentina no ar. Eduardo estava olhando para Luciana como se tivesse visto um fantasma, porque, de certa forma, era exatamente isso que estava acontecendo.
Papai, o que foi? Alice insistiu, percebendo que algo havia mudado. Luciana finalmente olhou para Eduardo e nos olhos dela ele viu confirmação. Lágrimas começaram a se formar, e ela assentiu quase imperceptivelmente. Sim, ela sussurrou. Sou eu. E naquele momento, o mundo de Eduardo virou de cabeça para baixo, porque a mulher moradora de rua que estava ensinando matemática no parque era, na verdade, Luciana Ferreira, a ex-diretora do Centro Educacional Santa Clara, a educadora mais respeitada da cidade. A mesma mulher que havia desaparecido sem deixar rastros 3 anos atrás, causando um dos maiores escândalos da área educacional da região. A mesma mulher que Eduardo Costa havia ajudado a destruir. O silêncio no parque era ensurdecedor. Eduardo sentia o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos ali podiam ouvir. Suas pernas pareciam ter perdido a força, e ele teve que se apoiar no tronco da árvore mais próxima. Papai, você está bem? Alice perguntou, preocupada com a palidez súbita do pai. Você conhece a tia Luciana? Luciana permanecia imóvel, como uma estátua de mármore. A criança ao seu lado a puxava pela mão, confusa com toda aquela tensão repentina que havia tomado conta do ambiente. Tia Luciana, por que você está chorando? A pequena perguntou. Foi só então que Eduardo percebeu que lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Luciana. Não eram lágrimas de alegria pelo reencontro. Eram lágrimas de dor, de medo, de uma ferida que nunca havia cicatrizado. Eu preciso ir. Luciana sussurrou, sua voz mal audível. Ela pegou a criança no colo e começou a se afastar rapidamente. Espera. Eduardo finalmente conseguiu falar, dando alguns passos na direção dela. Luciana, espera. Ela parou, mas não se virou. Seus ombros tremiam. Por favor, ele continuou. Precisamos conversar. Não temos nada para conversar, Luciana respondeu sem olhar para trás. Você já disse tudo o que tinha para dizer há 3 anos. Alice olhava de um para outro completamente perdida. Papai, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? Eduardo se ajoelhou na altura da filha, tentando encontrar as palavras certas. Alice, querida, você pode brincar ali na gangorra por alguns minutos? Papai precisa conversar com a Luciana. Mas eu quero saber... Por favor, princesa. É coisa de adulto. Prometo que depois eu explico. Alice olhou para o pai com aquela expressão desconfiada que as crianças fazem quando sentem que algo importante está sendo escondido delas. Mas obedeceu, caminhando relutantemente em direção ao playground. Luciana finalmente se virou. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia uma determinação ali que Eduardo não esperava. O que você quer, Eduardo? Ela perguntou, colocando a criança no chão ao seu lado. Veio terminar o trabalho? Não bastou me tirar tudo? Agora quer me tirar também isso? Isso o quê? Ele perguntou genuinamente confuso. A única coisa que me sobrou, Luciana respondeu, apontando para a criança. A única razão pela qual eu ainda acordo todo dia. Eduardo olhou para a criança mais atentamente. Era uma menina, devia ter uns 6 anos, cabelos escuros, olhos grandes e curiosos. Vestia roupas simples, mas limpas, e havia algo na forma como se agarrava à perna de Luciana que indicava uma conexão profunda entre elas. Quem é ela? Ele perguntou. Isso não é da sua conta, Luciana respondeu secamente. Luciana, pelo amor de Deus, o que aconteceu com você? Como você chegou a isso? Eduardo gesticulou vagamente, se referindo à aparência dela, às roupas desgastadas, ao fato de estar morando nas ruas. Luciana soltou uma risada amarga. Sério? Você realmente não sabe? Eu sei que houve aquele problema na escola, mas... Problema? Luciana o interrompeu, sua voz subindo um tom. Você chama de problema o que você fez comigo? Eduardo olhou ao redor, nervoso. Algumas pessoas no parque começavam a prestar atenção na conversa alterada. Luciana, vamos nos acalmar. Podemos conversar sobre isso de forma civilizada. Civilizada? Ela repetiu, incrédula. Não houve nada de civilizado no que você fez comigo, Eduardo. Nada. A criança ao lado de Luciana começou a ficar assustada com o tom da conversa. Ela se escondeu atrás das pernas de Luciana, observando Eduardo com desconfiança. Olha, eu entendo que você esteja chateada. Chateada?
Luciana o interrompeu novamente. Eu perdi tudo, Eduardo. Tudo. Minha carreira, minha reputação, minha casa, minha vida inteira. E você acha que eu estou apenas chateada? Eduardo sentiu um peso no peito. As memórias começavam a voltar com força total. E ele se lembrava agora de cada detalhe daquele período sombrio de 3 anos atrás. Luciana, você precisa entender que eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Seu trabalho. Ela soltou outra risada amarga. Mentir, manipular evidências, subornar testemunhas. Isso era seu trabalho? Eu não menti sobre nada. Não? Luciana deu um passo na direção dele, seus olhos brilhando de raiva contida. Então me diga, Eduardo, o que realmente aconteceu com aquele relatório de auditoria? O que aconteceu com as gravações das reuniões? O que aconteceu com os documentos que provavam minha inocência? Eduardo engoliu seco. Ele sabia exatamente o que havia acontecido com tudo aquilo. E agora, olhando para o estado em que Luciana se encontrava, a culpa que ele havia enterrado fundo em sua consciência começava a emergir como um tsunami. As investigações seguiram os procedimentos legais. Pare! Luciana gritou, fazendo Eduardo e a criança se assustarem. Não me venha com esse discurso decorado. Nós dois sabemos exatamente o que você fez. Alice, que estava brincando na gangorra, ouviu o grito e veio correndo. Papai, o que está acontecendo? Eduardo rapidamente se compôs, tentando voltar ao tom calmo. Está tudo bem, Alice. Estamos apenas esclarecendo algumas coisas do passado. Mas Alice era uma criança esperta. Ela olhou para Luciana, viu suas lágrimas, depois olhou para o pai e percebeu sua expressão culpada. Papai, você fez alguma coisa ruim para a tia Luciana? Ela perguntou com aquela franqueza devastadora que só as crianças possuem. A pergunta ecoou pelo ar como um tiro. Eduardo ficou sem palavras, porque não sabia como explicar para uma criança de 8 anos as complexidades morais do mundo adulto. Alice! Luciana se agachou na altura da menina. Seu pai é um homem muito poderoso. Às vezes, pessoas poderosas fazem escolhas que machucam outras pessoas. Mas por que ele faria isso? Alice perguntou, olhando confusa para o pai. Porque às vezes o dinheiro é mais importante que a verdade. Luciana respondeu, sua voz carregada de uma tristeza profunda. Isso não é verdade, Eduardo protestou. Alice, não escute isso. A situação é muito mais complicada do que ela está dizendo. Complicada? Luciana se levantou, encarando-o diretamente. O que é complicado em aceitar dinheiro para destruir uma pessoa inocente? Eu não aceitei dinheiro. Eduardo explodiu, perdendo a compostura pela primeira vez. As 2 crianças se assustaram com o grito. A menina que estava com Luciana começou a chorar baixinho e Alice recuou alguns passos. Não? Luciana perguntou, sua voz agora perigosamente calma. Então me explica o contrato de 2 milhões que sua empresa assinou com o grupo educacional 2 semanas depois do meu afastamento. Pura coincidência? Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Como ela sabia sobre aquele contrato? Você estava investigando? Ele murmurou. Eu estava me defendendo. Luciana corrigiu. Tentando entender como uma auditoria de rotina se transformou numa caça às bruxas. Tentando descobrir por que todas as evidências a meu favor simplesmente desapareceram. Tentando entender por que você, que eu considerava um amigo, de repente virou meu maior inimigo. Nós éramos amigos? Alice perguntou surpresa. Vocês se conheciam antes? Eduardo e Luciana se entreolharam. A resposta para aquela pergunta era muito mais dolorosa do que qualquer uma das outras revelações. Sim, Luciana respondeu suavemente. Nós éramos amigos, muito amigos. Alice olhou de um para outro, tentando processar aquela informação. E o que aconteceu? O que sempre acontece quando o dinheiro entra no meio, Luciana disse, olhando diretamente para Eduardo. As pessoas mostram quem realmente são. Eduardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago, porque ele sabia que ela estava certa. 3 anos atrás, quando o grupo educacional o procurou com aquela proposta, ele teve uma escolha a fazer. E escolheu errado. Luciana, ele tentou novamente. Se você me deixasse explicar... Explicar o quê? Ela o interrompeu. Como você falsificou aqueles documentos? Como você convenceu as autoridades de que eu estava desviando verba da escola?
Como você destruiu 20 anos da minha carreira em educação por um contrato milionário? Tia Luciana. A criança que estava com ela puxou sua saia. Posso fazer xixi? Luciana imediatamente mudou sua postura, voltando sua atenção completamente para a criança. Claro, amor. Vem, vamos procurar um banheiro. Ela pegou a menina pela mão e começou a se afastar novamente. Espera! Eduardo chamou mais uma vez. Pelo menos me diz, quem é essa criança? Luciana parou, mas não se virou. O nome dela é Sofia, e ela é a prova viva de que você não destruiu apenas minha vida profissional. Como assim? Luciana finalmente se virou, e Eduardo viu em seus olhos uma dor tão profunda que ele sentiu vontade de desaparecer. Sofia é minha filha adotiva. Ela estava na escola quando o escândalo estourou. Quando você me destruiu, destruiu também as chances de eu finalizar a adoção. Os serviços sociais não entregam crianças para pessoas criminosas. Eduardo sentiu o mundo girar ao seu redor. Luciana. Sabe o que é mais irônico? Ela continuou, lágrimas escorrendo livremente agora. Eu estava usando meu próprio dinheiro para reformar a biblioteca da escola. O dinheiro que você disse que eu estava desviando era, na verdade, meu próprio dinheiro que eu estava investindo na educação das crianças. Meu Deus, Eduardo sussurrou. Mas você não quis saber disso, não é? O relatório que provava a origem do dinheiro misteriosamente desapareceu. As testemunhas que podiam confirmar minha versão foram convencidas a mudar seus depoimentos. E, de repente, eu me tornei a vilã da história. Alice estava ouvindo tudo em silêncio. Seus olhos grandes arregalados. Mesmo com sua idade, ela conseguia entender que seu pai havia feito algo muito, muito errado. E agora? Luciana perguntou, sua voz quebrando. Agora você me encontra vivendo nas ruas, cuidando de uma criança que deveria estar na escola, mas não pode porque não temos endereço fixo, ensinando matemática no parque porque é a única forma que encontrei de manter viva, a única coisa que me resta, meu amor pela educação. Eduardo estava destruído. Cada palavra de Luciana era como uma facada em sua consciência. Ele havia passado 3 anos tentando esquecer aquele período, tentando justificar suas ações, dizendo para si mesmo que estava apenas fazendo negócios. Mas agora, vendo as consequências reais de suas escolhas encarnadas na mulher à sua frente, ele não conseguia mais fugir da verdade. Luciana, ele disse, sua voz rouca de emoção. Eu sinto muito. Você sente muito? Ela repetiu, incrédula. 3 anos depois, você sente muito? Sofia voltou a puxar a saia de Luciana. Tia, estou com vontade de fazer xixi. Já vamos, amor. Luciana respondeu, secando rapidamente as lágrimas. Ela olhou para Eduardo uma última vez. Sabe o que é pior de tudo isso? É que eu realmente acreditava que você era uma pessoa boa, que nossa amizade significava alguma coisa, que você faria a coisa certa. E, com essas palavras devastadoras, ela pegou Sofia no colo e começou a se afastar definitivamente. Espera! Alice gritou de repente, correndo atrás delas. Tia Luciana, espera! Luciana parou e se virou para a menina. Eu não entendo tudo o que vocês falaram, Alice disse, ofegante. Mas eu sei que meu pai fez alguma coisa muito ruim com você. E eu sei que ele está arrependido. Eduardo se aproximou lentamente, vendo sua filha de 8 anos tentando consertar o que ele havia quebrado. Você pode nos dar uma chance de consertar? Alice perguntou, olhando diretamente para Luciana. Luciana olhou para a criança, depois para Eduardo, depois para Sofia em seus braços. Por um momento, Eduardo viu uma centelha de esperança em seus olhos. Mas então ela balançou a cabeça. Algumas coisas não podem ser consertadas, querida. Ela disse suavemente para Alice. Algumas feridas são profundas demais. E dessa vez, ela realmente se foi, desaparecendo entre as árvores do parque com Sofia nos braços. Eduardo ficou parado ali, devastado, enquanto Alice o observava com uma expressão que ele nunca havia visto antes. Era decepção. Sua própria filha estava decepcionada com ele. E pela primeira vez em 3 anos, Eduardo enfrentou a verdade completa sobre o que havia feito. E essa verdade estava destruindo sua alma. A viagem de volta para casa foi a mais silenciosa que Eduardo já havia vivido. Alice estava no banco de trás, olhando pela janela,
mas ele podia sentir o peso do olhar julgador da filha através do espelho retrovisor. Cada sinal vermelho parecia uma eternidade. Cada curva, uma oportunidade para Alice fazer a pergunta que ele sabia que estava vindo. Papai, ela finalmente disse quando estavam a 2 quadras de casa. Como você conhecia a tia Luciana antes? Eduardo apertou o volante com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Essa era a pergunta que ele mais temia. Alice, isso é muito complicado para... Papai, eu lembro dela. Alice disse suavemente, fazendo Eduardo quase perder o controle do carro. Como assim você lembra? Ela ia na nossa casa às vezes quando eu era pequeninha, antes da mamãe ir embora. Vocês conversavam muito sobre trabalho. Eduardo estacionou na garagem da mansão, mas não desligou o carro imediatamente. As memórias voltaram como uma avalanche. Luciana costumava ir em sua casa nos fins de semana para discutir projetos educacionais. Ela e sua ex-esposa eram amigas. Alice tinha 4, 5 anos na época. Você lembra mesmo? Ele perguntou, virando-se para olhar a filha. Lembro que ela sempre trazia doces para mim, e que ela e a mamãe ficavam conversando na cozinha enquanto vocês falavam de números e papéis. Eduardo fechou os olhos. Como havia esquecido disso? Luciana não era apenas uma conhecida profissional. Ela era quase da família. Por que ela fingiu que não me conhecia no parque? Alice perguntou. Porque... Eduardo começou, mas não conseguiu continuar. Como explicar para uma criança que ele havia destruído a vida de alguém que confiava nele? Papai, o que você fez com ela foi muito feio, não foi? Eduardo desligou o carro e se virou para olhar diretamente para a filha. Foi, Alice. Foi a coisa mais feia que já fiz na vida. Conta para mim, por favor. Eu já sei que foi algo ruim. Eduardo respirou fundo e pela primeira vez contou toda a verdade para alguém. Há 3 anos, quando você tinha 5 anos, algumas pessoas ofereceram muito dinheiro para minha empresa. Mas tinha uma condição. Eu precisava ajudar a tirar a Luciana da escola dela. Por quê? Porque eles queriam comprar a escola, mas Luciana não deixava. Ela descobriu que eles não se importavam realmente com educação, só queriam lucro. Alice franziu a testa, tentando entender. E aí? Aí eles me pediram para inventar que Luciana estava roubando dinheiro da escola. Mas ela não estava roubando? Não. Ela estava usando o próprio dinheiro dela para melhorar a escola. Alice ficou em silêncio por longos minutos. Papai, você mentiu sobre uma pessoa boa? Menti. Por dinheiro? Por dinheiro. Alice o olhou com uma expressão que Eduardo nunca havia visto antes. Não era raiva. Era decepção profunda. Eu não gosto mais de você, papai. E com essas 5 palavras devastadoras, Alice saiu do carro e correu para dentro de casa, deixando Eduardo sozinho na garagem com o peso esmagador de suas escolhas. Quando Eduardo entrou em casa, Alice já havia subido para o quarto. Ele se dirigiu para seu escritório, mas antes que pudesse se servir um drink, o telefone tocou. Era João, seu assistente, e a voz dele estava em pânico. Senhor Eduardo, o senhor precisa vir para o escritório agora. O que aconteceu? Rodrigues está aqui com advogados e tem mais gente. Repórteres, polícia. Eduardo sentiu o sangue gelar. Polícia? Eles estão dizendo que o senhor forjou documentos, que as acusações do jornal são mentiras inventadas. Isso é impossível. Eu tenho todas as evidências. Senhor, eles trouxeram outros documentos. Documentos que mostram que o senhor mentiu. Eduardo compreendeu imediatamente. Rodrigues era mais esperto do que imaginava. Tinha versões limpas de todos os contratos, preparadas exatamente para esse momento. João, saia daí agora. Vá para casa e não fale com ninguém. Mas, senhor... Agora, João. Eduardo desligou o telefone e subiu correndo para o quarto de Alice. A menina estava deitada na cama, abraçada a um urso de pelúcia, claramente chorando. Alice, princesa, papai precisa sair. Para onde? Para tentar consertar a bagunça que eu fiz. Alice se sentou na cama. Papai, está acontecendo alguma coisa ruim? Eduardo se sentou ao lado da filha. Muito ruim. O homem que me fez mentir sobre a tia Luciana está tentando fazer parecer que agora sou eu quem está mentindo. Mas você falou a verdade no jornal. Falei, mas ele é muito esperto.
Preparou tudo para me destruir se eu contasse a verdade. Alice ficou em silêncio, processando aquela informação. Papai, o que vai acontecer com a gente? Não sei, querida. Talvez papai tenha que ir embora por um tempo. Embora para onde? Para um lugar onde pessoas que fazem coisas erradas ficam. Alice arregalou os olhos. Prisão? Eduardo assentiu tristemente. É possível. E eu? Você vai ficar com a vovó até papai resolver tudo. Alice se jogou nos braços do pai, chorando. Eu não quero que você vá embora. Eu disse que não gostava mais de você, mas estava mentindo. Eu te amo, papai. Eduardo abraçou a filha com força, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Eu também te amo, princesa. Mais que tudo na vida. Então não vai? Preciso ir. Preciso enfrentar as consequências do que fiz. Nesse momento, eles ouviram o barulho de carros chegando na frente da casa. Eduardo olhou pela janela e viu 2 viaturas policiais e um carro da imprensa. Eles vieram buscar você? Alice perguntou assustada. Acho que sim. A campainha tocou. Eduardo beijou a testa de Alice. Fica aqui, princesa. Não desce. Eduardo desceu as escadas lentamente. Do lado de fora da porta, podia ouvir vozes, alguns flashes de câmera. Respirou fundo e abriu a porta. Eduardo Costa? Um policial perguntou. Sou eu. Temos um mandado de prisão temporária contra o senhor. Acusação de difamação, calúnia e falsificação de documentos. Eduardo estendeu as mãos. Eu entendo. Enquanto colocavam as algemas, Eduardo viu Rodrigues sair de trás dos policiais, com um sorriso vitorioso no rosto. Eduardo, meu amigo, Rodrigues disse em voz alta, claramente para as câmeras. Que pena que escolheu esse caminho. Inventar mentiras sobre pessoas honestas não compensa. Eduardo o encarou com frieza. A verdade sempre vem à tona, Rodrigues. Que verdade? Você não tem mais nenhuma evidência, lembra? Todos aqueles documentos que você mostrou para a imprensa, curiosamente sumiram do seu escritório. Eduardo sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Rodrigues havia roubado todas as evidências reais. Enquanto o levavam para a viatura, Eduardo olhou para cima e viu Alice na janela do quarto, chorando. Ele acenou discretamente, tentando transmitir força para a filha. Na delegacia, Eduardo foi interrogado por horas. Sem as evidências originais, sua palavra não valia nada. Rodrigues havia orquestrado tudo perfeitamente. Agora Eduardo parecia um empresário falido tentando destruir pessoas inocentes para se vingar. Senhor Costa, o delegado disse, o senhor tem direito a um advogado. Quero ligar para minha filha. Ela tem quantos anos? 8. Senhor, criança não pode receber ligação de presídio. O senhor pode ligar para um responsável adulto. Eduardo lembrou que sua ex-esposa estava viajando e seus pais haviam morrido anos atrás. Alice estava sozinha em casa. Delegado, minha filha está sozinha em casa. Ela só tem 8 anos. Vamos acionar o conselho tutelar. Não, por favor. Ela pode ficar com a vizinha. Deixa eu ligar para a vizinha. Depois de muito insistir, conseguiu ligar para a Dona Rosa, a vizinha idosa que às vezes cuidava de Alice. Dona Rosa, a senhora pode ficar com Alice esta noite? Tive um problema no trabalho. Claro, Eduardo. Está tudo bem? Não, não está. Mas a senhora cuidaria dela? É lógico. Vou buscar ela agora. Quando desligou, Eduardo se sentiu um pouco aliviado. Pelo menos Alice não ficaria sozinha. Mas na cela fria e úmida onde passou a noite, Eduardo teve tempo para refletir sobre tudo o que havia perdido. Sua liberdade, sua reputação, a confiança da filha e, pior de tudo, havia entregado Luciana nas mãos de Rodrigues novamente. Porque agora, sem as evidências, ninguém acreditaria que Rodrigues era o verdadeiro vilão da história. E Luciana, onde quer que estivesse, provavelmente pensava que Eduardo havia tentado enganar todo mundo mais uma vez. Na manhã seguinte, Eduardo foi liberado mediante fiança paga por um agiota local. Sua conta bancária havia sido bloqueada pela justiça. Quando chegou em casa, encontrou Alice na sala com Dona Rosa, os olhos vermelhos de tanto chorar. Papai! Ela correu para seus braços. Oi, princesa. Desculpa por ter demorado. Dona Rosa disse que você teve que resolver problemas de trabalho.
Eduardo olhou agradecido para a vizinha, que havia poupado Alice dos detalhes sórdidos. É isso mesmo. Mas agora papai está aqui. Vai embora de novo? Eduardo não sabia como responder. O julgamento estava marcado, e sem evidências, provavelmente seria condenado. Não sei, Alice, mas enquanto estiver aqui, vamos aproveitar cada minuto juntos. Alice o abraçou forte. Papai, eu quero ajudar a tia Luciana. Como assim? Quero que ela saiba que eu lembro dela. Que ela era boa comigo quando eu era pequena. Que você não é mais aquela pessoa ruim que mentiu sobre ela. Eduardo olhou para a filha, impressionado com a sabedoria daquela criança. Alice, a tia Luciana está longe. A gente não sabe onde ela está. Então a gente procura ela. E se ela não quiser nos ver? Alice ficou pensativa. Então pelo menos ela vai saber que a gente tentou fazer a coisa certa. Eduardo abraçou a filha, percebendo que mesmo no meio de toda aquela destruição, Alice estava lhe ensinando algo fundamental, que fazer a coisa certa vale a pena, mesmo quando parece impossível. Está bem, princesa. Vamos procurar a tia Luciana. Promete? Prometo. Mas enquanto fazia essa promessa, Eduardo sabia que enfrentar Luciana novamente seria a coisa mais difícil que já tinha feito na vida. Como olhar nos olhos de alguém que você traiu 2 vezes e pedir perdão? Como convencer alguém de que você mudou quando todas as evidências apontam que você mentiu novamente? E como proteger uma criança inocente quando você é o responsável por colocá-la em perigo? Eduardo não tinha respostas para essas perguntas. Mas tinha uma filha de 8 anos que acreditava que ele podia ser melhor do que era. E talvez isso fosse suficiente para começar. 3 dias se passaram desde que Eduardo saiu da delegacia. 3 dias que pareceram 3 anos. A notícia de sua prisão havia se espalhado pela cidade como fogo em palha seca, mas agora com uma versão completamente diferente da história. Empresário inventa mentiras para se vingar de ex-parceiros. Falso herói. Eduardo Costa forja documentos para destruir reputações. Alice não entendia por que os jornais agora diziam que o pai estava mentindo, mas via o desespero crescendo nos olhos dele a cada dia. Papai, ela disse na manhã do 4º dia, encontrando Eduardo sentado à mesa da cozinha, cercado de papéis e com cara de quem não dormiu. Por que mudaram a história? Eduardo olhou para a filha, seus olhos vermelhos de cansaço e frustração. Porque o homem ruim é muito esperto, princesa. Ele pegou todas as provas que mostravam a verdade e escondeu. Mas você pode contar a verdade de novo. Quem vai acreditar em mim agora? Todos pensam que eu inventei tudo. Alice subiu na cadeira ao lado do pai. Eu acredito em você. Eduardo abraçou a filha, sentindo lágrimas queimarem seus olhos. Obrigado, querida. Você é tudo que me sobrou de bom neste mundo. O telefone tocou. Eduardo atendeu, esperando mais um cliente cancelando o contrato ou um jornalista querendo declarações. Mas a voz do outro lado o surpreendeu completamente. Eduardo, aqui é a Carmen Santos, da assistência social. Eduardo sentiu o estômago embrulhar. O que a senhora quer? Recebemos uma denúncia anônima sobre uma criança em situação de risco. Uma menina chamada Sofia, que estaria com uma mulher chamada Luciana Ferreira. Eduardo fechou os olhos. Rodrigues. Tinha que ser Rodrigues. E o que isso tem a ver comigo? Senhor Eduardo, sabemos que o senhor conhece essas pessoas. Vimos as declarações nos jornais. Aquelas declarações foram desmentidas. Foram? Carmen pausou. Interessante. Porque recebemos também informações de que o senhor teria tentado ajudar financeiramente essa mulher recentemente. Eduardo franziu a testa. Ele não havia tentado ajudar Luciana financeiramente. Quem disse isso? Não posso revelar a fonte. Mas, senhor Eduardo, se o senhor está abrigando uma criança em situação irregular, eu não estou abrigando ninguém. Eduardo explodiu, assustando Alice. Não precisa gritar, senhor. Estou apenas cumprindo meu trabalho. Vamos fazer uma visita de rotina à sua residência hoje à tarde. Quando Eduardo desligou, Alice o olhava preocupada. Papai, o que foi? O homem ruim está inventando que a gente está escondendo a Sofia aqui. Mas a gente não está. Eu sei, mas eles vão vir aqui procurar. Alice ficou pensativa. Papai, isso quer dizer que eles ainda não acharam a tia Luciana e a Sofia? Eduardo parou. Alice estava certa.
Se os serviços sociais estavam investigando pistas falsas, significava que Luciana e Sofia ainda estavam seguras, escondidas em algum lugar. Alice, você é muito esperta. Então a gente ainda pode avisar elas. Avisar como? A gente não sabe onde elas estão. Alice desceu da cadeira e correu para seu quarto. Voltou alguns minutos depois com um papel na mão. O que é isso? A carta que escrevi para elas quando você estava preso. Eduardo pegou o papel e leu. Querida tia Luciana e Sofia, meu nome é Alice, e eu lembro de você, tia Luciana. Você ia na nossa casa quando eu era pequena, e sempre trazia doces para mim. Você era amiga da minha mãe. Eu sei que meu pai fez uma coisa muito feia com você. Ele me contou tudo, mas agora ele está tentando consertar. Ele contou a verdade no jornal mesmo sabendo que podia ir para a cadeia. Só que o homem ruim que fez meu pai mentir sobre você está tentando fazer parecer que agora meu pai está mentindo de novo. Ele roubou todas as provas. Eu queria que você soubesse que eu lembro de você ser uma pessoa boa. E que mesmo que todo mundo ache que meu pai está mentindo, eu sei que ele falou a verdade dessa vez. Se você ler essa carta, por favor, não tenha medo da gente. Meu pai mudou. Ele quer ajudar vocês. Com amor, Alice Costa PS. Sofia, eu quero muito ser sua amiga quando você voltar para a escola. Eduardo terminou de ler com lágrimas nos olhos. Alice, essa carta é linda. Mas como vamos entregar para elas? Podemos colocar em todos os lugares onde pessoas sem casa ficam. Alguém vai conhecer elas. Eduardo olhou para a filha com admiração. Você tem razão. Vamos fazer isso. Eles passaram a manhã percorrendo a cidade, deixando cópias da carta em abrigos, centros de assistência, igrejas, qualquer lugar onde Luciana e Sofia pudessem aparecer. À tarde, quando voltaram para casa, encontraram Carmen Santos na porta com 2 assistentes sociais. Senhor Eduardo, chegamos no horário marcado. Claro, podem entrar. Carmen e sua equipe inspecionaram toda a casa, procurando sinais de que uma criança estava morando ali. Encontraram apenas os pertences de Alice. Papai, Alice disse enquanto eles vasculhavam, posso contar para a senhora sobre a tia Luciana e a Sofia? Eduardo assentiu. Senhora, Alice se dirigiu a Carmen. Eu conheci a tia Luciana e a Sofia no parque alguns dias atrás. Elas não estavam fazendo nada de errado. Carmen se ajoelhou na altura de Alice. Como você sabe disso, querida? Porque a tia Luciana estava ensinando matemática para a Sofia de um jeito muito legal. E a Sofia estava limpinha e feliz. E onde elas estavam morando? Não sei, mas sei que a tia Luciana cuida muito bem da Sofia. Carmen anotou tudo. Alice, se você soubesse onde elas estão, você me contaria? Alice olhou para o pai, depois de volta para Carmen. Se eu soubesse que elas iam ficar juntas, sim. Mas se fosse para separar elas, não. Carmen ficou surpresa com a resposta madura da criança. Por que você não quer que elas sejam separadas? Porque elas se amam, e separar pessoas que se amam é cruel. Eduardo sentiu orgulho da sabedoria de Alice. Depois que os assistentes sociais foram embora, Eduardo recebeu uma ligação que mudaria tudo. Alô? Eduardo? A voz era hesitante, quase um sussurro. Eduardo sentiu o coração parar. Luciana? Sim. Onde você está? Está bem? A Sofia está bem? Estamos bem. Eduardo, eu recebi uma carta. Que carta? Uma carta da Alice. Alguém deixou no abrigo onde estamos. Eduardo olhou para Alice, que estava observando ansiosa. Ela escreveu essa carta sozinha. Eduardo, é verdade o que ela escreveu? Que você foi preso por contar a verdade sobre mim? Eduardo respirou fundo. É verdade. Rodrigues me destruiu. Roubou todas as evidências. Fez parecer que eu inventei tudo. Meu Deus, Luciana sussurrou. Luciana, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas os serviços sociais estão procurando vocês. Rodrigues denunciou. Eu sei. Por isso estamos escondidas. Onde vocês estão? Luciana hesitou. No abrigo São Vicente, no centro. Mas vamos ter que sair daqui hoje. Não é seguro ficar muito tempo no mesmo lugar. Luciana, deixa eu ajudar vocês. Como? Você está sendo processado, sua empresa faliu, todo mundo acha que você é mentiroso. Não todo mundo. Eduardo olhou para Alice. Alice acredita em mim. E se ela acredita, talvez outras pessoas possam acreditar também. Eduardo, é muito arriscado. Luciana,
Eu perdi tudo. Minha reputação, meu dinheiro, minha liberdade pode ser a próxima. Mas ainda tenho uma coisa: a chance de fazer a coisa certa. E se der errado? E se nos pegarem? Então pelo menos tentamos. Luciana ficou em silêncio por longos minutos. Eduardo, eu tenho muito medo. Eu também. Mas sabe o que Alice me disse? Que fazer a coisa certa vale a pena mesmo quando é difícil. Ela realmente disse isso? Disse. E ela tem razão. Eduardo, você pode vir nos buscar? Eduardo sentiu uma onda de alívio. Agora? Agora. Antes que seja tarde demais. Estou indo. Quando desligou, Alice estava sorrindo. A tia Luciana acreditou na gente? Acreditou. E agora vamos buscá-las. E depois? Eduardo olhou para a filha, viu a esperança em seus olhos e pela primeira vez em dias sentiu que talvez ainda houvesse uma chance de consertar as coisas. Depois vamos lutar. Vamos mostrar para todo mundo que existem coisas mais importantes que dinheiro. Como o quê? Como família, como verdade, como pessoas corajosas que fazem a coisa certa mesmo quando é difícil. Alice sorriu. Igual você está fazendo agora? Eduardo abraçou a filha. Igual nós estamos fazendo agora. E pela primeira vez desde que tudo começou, Eduardo sentiu que talvez não fosse tarde demais para se redimir. Talvez uma filha de 8 anos e uma mulher que ele havia traído pudessem lhe dar a chance que ele não merecia, mas pela qual estava disposto a lutar. Porque finalmente entendeu que algumas coisas valem mais que tudo. A confiança de quem amamos e a paz de espírito que vem de fazer a coisa certa. Eduardo e Alice chegaram ao abrigo São Vicente quando o sol estava se pondo. Era um prédio antigo, com paredes descascadas, mas limpo e organizado. Eduardo nunca havia entrado num lugar assim e sentiu uma mistura de vergonha e admiração pelas pessoas que trabalhavam ali. Papai, Alice disse, segurando sua mão com força. Estou nervosa. Eu também, princesa. Mas às vezes é preciso ter coragem mesmo quando estamos com medo. Na recepção, uma mulher idosa de sorriso gentil os atendeu. Boa tarde. Em que posso ajudá-los? Estamos procurando uma mulher chamada Luciana e uma criança chamada Sofia. Eduardo disse, tentando manter a voz calma. A recepcionista hesitou. Vocês são família? Somos amigos. Alice se adiantou. Eu escrevi uma carta para elas. O rosto da mulher se iluminou. Ah, você é a Alice. Luciana ficou muito emocionada com sua carta. Esperem aqui um momento. Eduardo sentiu o coração acelerar. Em poucos minutos viu Luciana aparecendo no corredor, com Sofia grudada em sua mão. Mesmo com roupas doadas do abrigo, ainda visivelmente abatida, havia algo diferente em Luciana. Uma centelha de esperança que não estava lá no parque. Alice! Sofia soltou a mão de Luciana e correu na direção da menina. As duas crianças se abraçaram como velhas amigas, e Eduardo se emocionou vendo a alegria genuína no rosto de ambas. Tia Luciana, Alice disse ainda abraçando Sofia, eu sabia que você ia lembrar de mim. Luciana se aproximou lentamente, seus olhos fixos em Eduardo. Alice, você cresceu tanto, mas ainda tem o mesmo sorriso de quando era pequena. Você lembra mesmo de mim? Lembro sim. Você adorava os brigadeiros que eu levava e sempre pedia para eu contar histórias de matemática. Alice riu. Eu ainda gosto de brigadeiros. Eduardo observou a interação, sentindo uma dor profunda no peito. Luciana havia sido praticamente da família e ele havia destruído tudo isso por ganância. Eduardo, Luciana finalmente se dirigiu a ele, sua voz cautelosa. Luciana, ele respondeu, sem saber o que mais dizer. Podemos conversar? A sós, Eduardo olhou para Alice, que assentiu. Pode ir, papai. Vou ficar aqui brincando com a Sofia. Eduardo e Luciana saíram para o pequeno jardim do abrigo. Por alguns minutos ficaram em silêncio, observando as crianças através da janela. Eduardo, Luciana começou. Preciso entender uma coisa. Por que você decidiu contar a verdade agora, depois de 3 anos? Eduardo respirou fundo. Porque Alice me fez enxergar quem eu realmente havia me tornado. E porque não consegui mais viver comigo mesmo. Mas você sabia que seria destruído se contasse a verdade. Sabia? Rodrigues havia me avisado. Mas olhando para Alice, vendo a decepção nos olhos dela,
Percebi que preferia ser destruído por falar a verdade do que continuar vivendo uma mentira. Luciana ficou em silêncio, processando suas palavras. Luciana, Eduardo continuou, eu sei que não tenho direito de pedir perdão. O que fiz foi imperdoável, mas queria que você soubesse que esses 3 anos foram um inferno para mim. Toda noite eu pensava no que tinha feito com você. Então por que não contou a verdade antes? Eduardo baixou a cabeça. Por covardia, por egoísmo, por medo de perder tudo. E agora não tem mais medo? Tenho, muito medo. Mas aprendi que algumas coisas são mais importantes que o medo. Luciana o observou por longos minutos. Eduardo, você perdeu tudo mesmo? Sua empresa? Tudo. A empresa faliu, minha conta foi bloqueada, estou sendo processado criminalmente. Posso ir para a prisão. E Alice? Alice é minha única razão para continuar lutando. Luciana suspirou. Eduardo, eu passei 3 anos odiando você. 3 anos pensando em como você havia destruído minha vida, meus sonhos, minha chance de ser mãe da Sofia. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Eu mereço seu ódio. Merece sim. Mas sabe o que é estranho? Quando li a carta da Alice, quando soube que você havia se sacrificado para contar a verdade, pela primeira vez em 3 anos, senti algo além de raiva. O que você sentiu? Esperança. Esperança de que talvez as pessoas possam realmente mudar. Eduardo olhou para ela surpreso. Você acredita que eu mudei? Não sei, mas quero acreditar. Por Alice, por Sofia e talvez por mim também. Nesse momento, Alice apareceu na porta do jardim. Posso interromper? A Sofia quer mostrar uma coisa para vocês. Eles voltaram para dentro, onde Sofia havia desenhado um papel. Era um desenho simples, mas tocante. 4 figuras de mãos dadas, 2 grandes e 2 pequenas. Olha, Sofia disse timidamente, desenhei uma família. Alice apontou para as figuras. Essa é a tia Luciana, essa é a Sofia, essa sou eu e esse é meu pai. Eduardo sentiu o coração apertar. Sofia, é muito bonito. Sofia sorriu pela primeira vez desde que Eduardo a conhecera. Alice disse que você vai ajudar a gente. Eduardo se ajoelhou na altura de Sofia. Vou tentar, querida. Mas você precisa entender que talvez seja difícil. Por quê? Eduardo olhou para Luciana, que assentiu encorajadoramente. Porque algumas pessoas do governo acham que é perigoso para você ficar com a tia Luciana enquanto vocês não têm casa. Sofia franziu a testa. Mas a tia Luciana cuida muito bem de mim. Eu sei disso. E Alice sabe. Mas precisamos provar para outras pessoas. Como? Arranjando uma casa para vocês e um trabalho para a tia Luciana e uma escola para você. Os olhos de Sofia se iluminaram. Eu vou poder ir para a escola? Se tudo der certo, sim. Sofia se virou para Luciana. Tia, eu vou poder estudar igual a Alice? Luciana, com lágrimas nos olhos, abraçou Sofia. Espero que sim, meu amor. Espero que sim. Alice se aproximou de Eduardo. Papai, como a gente vai fazer tudo isso? Eduardo olhou para as 3 pessoas à sua frente. Sua filha, a mulher que havia traído e a criança inocente que havia sido prejudicada por suas ações. E sentiu uma determinação que não conhecia há anos. Primeiro, vamos sair daqui. Não é seguro vocês ficarem em abrigos onde o Rodrigues pode encontrar. E para onde vamos? Luciana perguntou. Para casa. Para a minha casa. Luciana recuou. Eduardo, isso é arriscado demais. Se os serviços sociais descobrirem... Já investigaram minha casa hoje. Não vão voltar tão cedo. E além disso, tenho direito de receber visitas. Mas Eduardo... Luciana, ele a interrompeu suavemente. Confie em mim, só dessa vez. Depois de tudo que acontecer, se você quiser ir embora, eu entendo. Mas agora, deixe-me tentar consertar pelo menos um pouco do que quebrei. Luciana olhou para Sofia, que estava esperançosa. Depois para Alice, que sorria encorajadoramente. Está bem, ela disse finalmente. Mas só por hoje. Eduardo sorriu. Só por hoje. Durante o caminho para casa, as 2 crianças conversavam animadamente no banco de trás. Sofia contava sobre os outros abrigos onde haviam ficado. Alice falava sobre a escola e sobre como queria ensinar matemática para Sofia, igual Luciana havia ensinado no parque. Tia Luciana, Sofia perguntou.
Você acha que vou conseguir aprender as coisas da escola? Claro que vai. Você é muito inteligente. Mas e se as outras crianças rirem de mim por eu ter morado na rua? Alice se virou para Sofia. Se alguém rir de você, eu vou defender. E vou contar para elas que você é corajosa e que sabe um monte de coisas. Sério? Sério. E além disso, a professora da minha escola é muito legal. Ela não deixa ninguém ser mal para os outros. Eduardo escutou a conversa através do espelho retrovisor e sentiu orgulho da maturidade emocional de Alice. Luciana, ele disse baixinho, Alice tem razão sobre a escola. Conversei com o diretor e eles estão dispostos a ajudar. Eduardo, como você pode ter certeza? Sua situação agora... Minha situação pessoal não muda o fato de que Alice é uma aluna excelente lá. E o diretor ficou impressionado com a consciência social que ela desenvolveu depois de conhecer vocês. Consciência social? Alice organizou uma campanha na escola para ajudar crianças em situação vulnerável. As outras famílias ficaram tocadas com a história. Luciana ficou surpresa. Alice fez isso? Fez. Sua filha é especial, Eduardo. Luciana disse. E Eduardo sentiu que era a primeira vez em anos que ela se dirigia a ele sem raiva na voz. Quando chegaram em casa, Eduardo mostrou o quarto de hóspedes para Luciana e Sofia. Era simples, mas confortável, com uma cama de casal e uma escrivaninha. Vocês podem ficar aqui. Sei que não é muito, mas... Eduardo, Luciana o interrompeu. É perfeito. Obrigada. Sofia olhou ao redor, impressionada. É muito grande. Alice riu. Quer ver meu quarto, Sofia? As duas meninas saíram correndo, deixando Eduardo e Luciana sozinhos. Eduardo, Luciana disse, preciso perguntar uma coisa. O quê? Por que você está fazendo isso? Mesmo arriscando ser preso por abrigar uma fugitiva? Eduardo a olhou diretamente nos olhos. Porque é a coisa certa a fazer. E porque quero que minha filha tenha orgulho de mim quando crescer. E se isso custar sua liberdade? Então pelo menos Alice saberá que seu pai finalmente teve coragem de fazer o que era certo. Luciana ficou em silêncio por alguns minutos. Eduardo, eu preciso processar tudo isso. 3 anos de raiva não desaparecem em um dia. Eu entendo. Não estou pedindo perdão imediato. Só estou pedindo uma chance de mostrar que mudei. E como vai fazer isso? Eduardo sorriu pela primeira vez em dias. Vou começar sendo o pai que Alice merece. E o amigo que você merecia ter tido há 3 anos. Amanhã chegou com uma ligação que Eduardo esperava e temia ao mesmo tempo. Dr. Roberto Silveira, o advogado que havia contratado para ajudar Luciana, estava do outro lado da linha, com uma urgência na voz que fez Eduardo se sentar imediatamente na cama. Eduardo, precisamos conversar. Agora. O que aconteceu? Rodrigues entrou com uma ação judicial alegando que você está abrigando ilegalmente uma menor em situação de risco. Os serviços sociais emitiram um mandado de busca e apreensão que pode ser cumprido a qualquer momento. Eduardo sentiu o sangue gelar. Olhou pela janela e viu Alice e Sofia brincando no quintal, suas risadas ecoando pela manhã ensolarada. No quarto ao lado, Luciana ainda dormia. Pela primeira vez em meses, havia conseguido ter uma noite de sono verdadeiramente tranquila. Quanto tempo temos? Horas, talvez menos. Eduardo, há algo mais. Pior do que isso? Rodrigues vazou para a imprensa que você está sequestrando uma criança para chantagear Luciana. Os jornais vão estampar isso na edição da tarde. Eduardo fechou os olhos, sentindo o mundo desabar novamente. Doutor, diga-me que existe uma saída. Existe. Mas você não vai gostar. Fale. Luciana precisa se apresentar voluntariamente aos serviços sociais hoje mesmo. E você precisa provar publicamente que sua intenção é genuína. Como faço isso? Há uma coletiva de imprensa marcada para hoje às 3 da tarde no fórum. Rodrigues vai estar lá, provavelmente para fazer mais acusações contra você. É sua chance de confrontá-lo publicamente, com provas. Que provas? Ele roubou tudo do meu escritório. Ah, mas esqueceu de uma coisa importante. Eduardo se endireitou. O quê? João, seu assistente. Ele guardou cópias de todos os documentos comprometedores em casa como backup. Ligou para mim ontem à noite. Disse que não aguentava mais guardar esse segredo.
Eduardo sentiu uma faísca de esperança. João tem as evidências? Todas. Contratos originais, gravações de conversas, até fotografias que Rodrigues não sabia que existiam. Por que ele não me contou isso antes? Estava com medo. Rodrigues ameaçou a família dele, mas quando viu você sendo preso, percebeu que precisava agir. Eduardo levantou da cama, sentindo adrenalina correndo em suas veias. Então podemos derrubar Rodrigues hoje? Podemos. Mas há um preço. Qual? Você vai ter que assumir publicamente tudo o que fez, sem tentar minimizar. Vai ter que pedir perdão não só para Luciana, mas para toda a cidade. E vai ter que aceitar as consequências legais. Eduardo olhou novamente pela janela. Alice estava ensinando Sofia a plantar flores no jardim, seus rostos radiantes de alegria. Pela primeira vez em anos, sua casa parecia um lar de verdade. Dr. Roberto, eu aceito. Tem certeza? Pode significar prisão. Tenho certeza. É hora de pagar pela verdade. Quando desceu para a cozinha, encontrou Luciana preparando café, ainda de pijama emprestado de uma doação do abrigo. Ela sorriu timidamente quando o viu. Bom dia. Espero que não se importe. Fiz café para todos. Claro que não me importo. Luciana, precisamos conversar. O sorriso dela desapareceu. O que foi? Eduardo contou sobre a ligação do advogado, sobre o mandado, sobre a coletiva de imprensa. Com cada palavra, viu a esperança se desvanecendo dos olhos de Luciana. Então é isso? Ela perguntou, sua voz quebrando. Consegui ter uma noite de paz e agora vai acabar tudo? Não vai acabar. Vai começar de verdade. Como assim? Hoje vou destruir Rodrigues publicamente. Vou expor tudo o que ele fez, com provas irrefutáveis. E você e Sofia vão poder ter a vida que merecem. Luciana balançou a cabeça. Eduardo, você está sendo ingênuo. Mesmo que consiga provar que Rodrigues é culpado, os serviços sociais ainda podem tirar Sofia de mim. Não se tivermos um plano. Que plano? Eduardo respirou fundo. Vou oferecer para adotar Sofia junto com você. Luciana deixou a xícara de café cair. O barulho do vidro se estilhaçando no chão fez Alice e Sofia correrem para dentro da casa. O que aconteceu? Alice perguntou, preocupada. Nada grave, princesa. A tia Luciana só derrubou uma xícara. Sofia se aproximou de Luciana, que estava visivelmente abalada. Tia, você está bem? Luciana se ajoelhou e abraçou Sofia. Estou sim, meu amor. Só me assustei. Eduardo se abaixou para juntar os cacos, aproveitando para pensar nas palavras certas. Quando se levantou, viu que Luciana o observava com uma expressão indecifrável. Meninas, Eduardo disse, que tal vocês irem brincar lá fora mais um pouquinho? A tia Luciana e eu precisamos terminar de conversar sobre coisas de adulto. Alice olhou de um para outro, percebendo a tensão. Está tudo bem mesmo? Está sim, querida. É só que às vezes os adultos precisam tomar decisões importantes. Quando as meninas saíram, Luciana se virou para Eduardo. Você enlouqueceu? Adoção conjunta? Pense bem, Luciana. Se apresentarmos um pedido de adoção conjunta, mostrando que Sofia teria uma família estruturada, com casa, educação, suporte emocional. Eduardo, nós nem somos casados, nem namoramos. Mal estamos falando novamente. Não precisa ser romântico. Pode ser uma parceria, uma família não tradicional. O importante é o bem-estar de Sofia. Luciana ficou em silêncio por longos minutos. Eduardo, você está disposto a assumir a responsabilidade por uma criança que mal conhece? Estou. Porque olhando para Sofia, vejo uma criança que merece todas as oportunidades que Alice tem. E vendo vocês duas juntas, percebo que já são mãe e filha de coração. E se não der certo? E se brigamos? Se não conseguimos conviver? Então encontramos uma solução que funcione para todos. Mas pelo menos tentamos dar a Sofia a chance de ter uma família legal. Luciana olhou pela janela, onde Alice estava ensinando Sofia a fazer uma pulseira de flores. Eduardo, há 3 anos você destruiu minha vida. Como posso confiar que não vai fazer isso novamente? Porque dessa vez tenho mais a perder que a ganhar. Se eu traí-la novamente, perco Alice, perco minha chance de redenção, perco tudo que realmente importa. E se os serviços sociais não aceitarem nossa proposta? Então pelo menos Sofia saberá que lutamos por ela. Nesse momento, Alice entrou correndo na casa. Papai!
Tem uns carros estranhos vindo para cá. Eduardo olhou pela janela e viu 3 carros se aproximando. Um era da assistência social, outro da polícia e o terceiro claramente da imprensa. Chegaram, ele murmurou. O que fazemos? Luciana perguntou, o pânico evidente em sua voz. Eduardo a olhou nos olhos. Luciana, confie em mim. Uma última vez. Papai, Alice disse. Quem são essas pessoas? São pessoas que vieram resolver uma situação muito importante, princesa. Sofia apareceu na porta, assustada com o movimento dos carros. Tia Luciana, eles vieram nos buscar? Luciana se ajoelhou na altura de Sofia. Talvez, meu amor. Mas lembra o que sempre conversamos? Que não importa o que aconteça, você sempre vai me amar. Exato. E sempre vou lutar por você. A campainha tocou. Eduardo respirou fundo. Meninas, ficam aqui na sala. Deixem os adultos conversarem primeiro. Eduardo abriu a porta e se deparou com Carmen Santos, 2 policiais e um repórter com câmera. Senhor Eduardo Costa, Carmen disse formalmente. Temos um mandado de busca e apreensão da menor Sofia, que acreditamos estar em situação de risco nesta residência. Entendo. Posso ver o mandado? Carmen entregou o documento. Eduardo leu rapidamente e assentiu. O mandado está em ordem, mas gostaria de propor algo. O senhor não está em posição de propor nada, um dos policiais disse. Na verdade, estou. Eduardo se virou para o repórter. Vocês estão gravando? Sim, senhor. Perfeito, porque quero fazer uma declaração pública. Carmen franziu a testa. Senhor Eduardo, isso não é apropriado. É perfeitamente apropriado. Tenho o direito de falar antes que executem o mandado. Eduardo se posicionou de frente para a câmera. Meu nome é Eduardo Costa, e há 3 anos cometi um dos crimes mais covardes que existem. Destruí a vida de uma pessoa inocente por dinheiro. O repórter se animou, percebendo que estava presenciando algo importante. Luciana Ferreira era uma educadora exemplar, uma mulher íntegra e alguém que eu considerava amiga. Quando ofereceram dinheiro para minha empresa em troca de acusações falsas contra ela, escolhi a ganância sobre a amizade. Carmen e os policiais trocaram olhares, não sabendo como proceder. Mas hoje, Eduardo continuou, quero corrigir essa injustiça. Tenho provas irrefutáveis de que Rodrigues Mendes, dono do Grupo Educacional Progresso, orquestrou toda a destruição de Luciana. E tenho uma proposta para os serviços sociais. Que proposta? Carmen perguntou, curiosa apesar de si mesma. Quero requerer a adoção conjunta de Sofia junto com Luciana. Quero oferecer a essa criança uma família estruturada, educação de qualidade e todo o suporte que ela merece. Senhor Eduardo, Carmen disse, isso é muito irregular. Irregular é uma criança crescer no sistema quando pode ter uma família amorosa. Irregular é punir uma menina inocente pelos erros dos adultos. Nesse momento, Luciana apareceu na porta com Sofia no colo e Alice ao lado. Carmen, Luciana disse com voz firme, eu me apresento voluntariamente. Mas quero que saiba que Sofia está bem cuidada, bem alimentada e feliz. Carmen olhou para Sofia, que realmente parecia saudável e bem cuidada. Sofia, você está bem? Alguém te machucou? Sofia balançou a cabeça. Ninguém me machucou. A tia Luciana e o tio Eduardo são bons comigo. Tio Eduardo? Carmen repetiu surpresa. Alice se adiantou. A Sofia é praticamente minha irmã agora. E meu pai quer ser pai dela também. O repórter continuava gravando tudo, percebendo que estava presenciando uma história muito mais complexa do que imaginara. Senhor Eduardo, Carmen disse finalmente. O senhor entende que teremos que levar Sofia para a avaliação? Entendo. Mas peço que considerem nossa proposta formal. Tenho recursos, tenho advogados e, mais importante, tenho amor genuíno por essa criança. E eu posso atestar o caráter de Luciana, ele continuou. Porque mesmo depois de tudo que fiz com ela, ela encontrou força para cuidar de Sofia, para educá-la, para amá-la. Carmen olhou para Sofia novamente. Sofia, você quer ficar com a tia Luciana? Quero. Ela é minha mãe. E com o tio Eduardo? Sofia olhou para Eduardo, depois para Alice. Ele é pai da Alice, e a Alice é minha amiga. Então ele pode ser meu pai também.
Carmen suspirou, claramente dividida entre o protocolo e o que via na frente dela. Uma criança feliz e bem cuidada. Senhor Eduardo, senhora Luciana, vou ter que levar Sofia para avaliação psicológica e médica. É protocolo. Entendemos, Luciana disse, abraçando Sofia mais forte. Mas, Carmen continuou, vou recomendar que seja uma avaliação prioritária. E vou incluir em meu relatório que a criança demonstra vínculos saudáveis com ambos os adultos responsáveis. Eduardo sentiu uma onda de alívio. Obrigado. Não me agradeçam ainda. Ainda há muito que resolver. Enquanto Carmen preparava os papéis, Alice se aproximou de Sofia. Não fica triste. Você vai voltar logo. Como você sabe? Porque agora, todo mundo sabe a verdade. E a verdade sempre vence. Eduardo olhou para sua filha de 8 anos, impressionado mais uma vez com sua sabedoria. Alice tem razão, ele disse. A verdade sempre vence. Pode demorar. Pode ser doloroso, mas sempre vence. E enquanto observava Sofia sendo levada nos braços de Carmen, Eduardo sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Mas pela primeira vez em 3 anos, ele estava lutando do lado certo. A coletiva de imprensa no fórum da cidade estava lotada. Eduardo nunca havia visto tantos repórteres, câmeras e microfones em um só lugar. Ao lado dele, Dr. Roberto organizava uma pilha de documentos que pareciam pequenos demais para carregar o peso de 3 anos de injustiça. Está pronto? O advogado perguntou. Eduardo olhou para o fundo do auditório, onde Alice estava sentada ao lado de Luciana. Sua filha segurava um cartaz que havia feito naquela manhã. Justiça para Sofia e tia Luciana. Ao lado delas, João, seu ex-assistente, segurava uma caixa com mais evidências. Estou pronto. Do outro lado da sala, Rodrigues estava cercado por seus próprios advogados, exibindo a mesma confiança arrogante de sempre. Quando viu Eduardo, sorriu maliciosamente e acenou, como se fosse um encontro social. Senhoras e senhores, o moderador anunciou. Vamos iniciar a coletiva sobre as acusações envolvendo o Centro Educacional Santa Clara e a situação da menor Sofia. Rodrigues se levantou primeiro. Obrigado pela oportunidade de esclarecer essa situação lamentável. Vim aqui hoje para revelar como Eduardo Costa está tentando manipular a opinião pública com mentiras elaboradas. Eduardo sentiu raiva subindo, mas forçou-se a manter a calma. Eduardo Costa, Rodrigues continuou, é um homem desesperado que perdeu tudo devido às suas próprias decisões questionáveis. Agora, numa tentativa patética de se redimir, está usando uma criança inocente como escudo. Mentira! Alice gritou do fundo da sala, fazendo todos se virarem. Eduardo fez um gesto para que ela se acalmasse, mas sentiu orgulho da coragem da filha. Rodrigues riu. Vejam como ele doutrina até a própria filha. É exatamente esse tipo de manipulação que... Senhor Rodrigues! Dr. Roberto se levantou. O senhor gostaria de explicar o que significa isso? O advogado projetou na tela uma fotografia de Rodrigues, entregando um envelope a Eduardo em um restaurante. Esta foto foi tirada em 15 de março, 3 anos atrás. No envelope estava um cheque de R$2 milhões. O murmúrio no auditório cresceu. Rodrigues perdeu a cor, mas rapidamente se recompôs. Essa foto é falsa. Foi manipulada digitalmente. Foi? Dr. Roberto sorriu. João, pode vir aqui, por favor? João se levantou, visivelmente nervoso, mas determinado. Meu nome é João Santos e fui assistente do Sr. Eduardo por 5 anos. Sua voz tremia, mas ficou mais firme conforme continuava. Presenciei todas as reuniões entre o Sr. Eduardo e o Sr. Rodrigues. Gravei várias conversas telefônicas por ordem do Sr. Eduardo, que queria manter registros dos negócios. Isso é ridículo, Rodrigues protestou. Gravações ilegais. Na verdade, doutor, Roberto disse, as gravações são legais porque João estava presente nas conversas. Gostaria de ouvir uma? Sem esperar resposta, ele reproduziu um áudio. Eduardo, meu amigo, preciso que você entenda. Luciana Ferreira é um obstáculo para nossos planos. Se ela continuar como diretora, nunca conseguiremos comprar a escola pelo preço que queremos. A voz de Rodrigues ecoou pelo auditório. Eduardo fechou os olhos, ouvindo novamente sua própria resposta. Rodrigues, não posso simplesmente inventar acusações contra ela.
Luciana é uma pessoa íntegra. Eduardo, você está sendo ingênuo. Não é inventar. É interpretar evidências de forma criativa. E além disso, estou oferecendo 2 milhões para sua empresa. Dinheiro suficiente para esquecer qualquer escrúpulo moral. E se descobrirem? Não vão descobrir. Tenho contatos no governo, na imprensa, na justiça. Luciana não terá chance de se defender. O silêncio no auditório era sepulcral. Rodrigues estava branco como papel. Essa gravação é montagem. Ele gaguejou. É mesmo? Dr. Roberto mostrou outro documento. Este é o laudo pericial oficial confirmando a autenticidade da gravação. Eduardo se levantou. Senhores jornalistas, quero confessar publicamente, eu aceitei esse dinheiro. Destruí a vida de uma mulher inocente por ganância. O auditório explodiu em comentários. Mas, Eduardo continuou levantando a voz. 3 anos depois, minha filha de 8 anos me ensinou que existe algo mais importante que dinheiro. A verdade. Ele olhou diretamente para as câmeras. Luciana Ferreira é inocente. Sempre foi. Ela usava o próprio dinheiro para melhorar a escola, cuidava das crianças como se fossem filhas e tinha planos incríveis para a educação da nossa cidade. E Sofia? Eduardo continuou, sua voz carregada de emoção. É uma criança extraordinária que perdeu a chance de ter uma família porque minha ganância destruiu os planos de adoção da Luciana. Alice se levantou no fundo da sala. Posso falar? O moderador hesitou, mas Eduardo assentiu. Pode, princesa. Alice caminhou até a frente, seus passinhos ecoando no silêncio total. Quando chegou ao microfone, precisou subir numa cadeira para alcançá-lo. Meu nome é Alice Costa e tenho 8 anos. Ela começou, sua voz clara e firme. Quero contar para vocês sobre a tia Luciana. Eduardo sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Quando eu era pequena, a tia Luciana ia na nossa casa. Ela sempre trazia doces para mim e conversava com minha mãe na cozinha. Ela era boa e eu gostava muito dela. Alice olhou para Rodrigues. Depois, ela sumiu. Meu pai ficou diferente, mais triste, e eu não entendia por quê. Semana passada encontramos a tia Luciana no parque. Ela estava ensinando matemática para a Sofia usando galinhos e pedrinhas. Era muito legal, mas ela estava com roupas velhas e parecia cansada. A voz de Alice começou a quebrar, mas ela continuou. Quando descobri que meu pai tinha feito uma coisa muito feia com ela, fiquei muito brava. Disse que não gostava mais dele. Eduardo enxugou os olhos. Mas depois entendi que as pessoas podem fazer coisas ruins e depois se arrepender de verdade. Meu pai se arrependeu. Ele perdeu tudo para contar a verdade sobre a tia Luciana. Alice se virou para as câmeras. A tia Luciana não fez nada de errado. Ela ama a Sofia igual eu amo meu pai. E separar pessoas que se amam é cruel. Por isso, Alice concluiu. Eu quero que a Sofia volte para a tia Luciana. E quero que todo mundo saiba que meu pai virou uma pessoa boa de novo. O auditório estava em silêncio absoluto. Vários jornalistas tinham lágrimas nos olhos. Rodrigues tentou uma última cartada. Isso é teatro. Uma criança manipulada pelo pai. Chega! Uma voz gritou da entrada. Todos se viraram e viram Carmen Santos entrando no auditório com Sofia no colo. Senhora Santos, o moderador disse. O que a senhora está fazendo aqui? Carmen caminhou até a frente. Vim trazer Sofia de volta para casa. Eduardo se levantou. Como assim? Senhor Eduardo, depois da avaliação médica e psicológica, fica claro que Sofia está perfeitamente bem cuidada. Além disso, as revelações de hoje mudaram completamente o contexto da situação. Carmen colocou Sofia no chão. A menina correu imediatamente para Luciana, que a abraçou desesperadamente. Mais importante, Carmen continuou, Sofia expressou claramente seu desejo de ficar com Luciana. E demonstrou vínculos saudáveis com toda a família Costa. Família Costa? Um jornalista perguntou. Carmen sorriu. Durante a avaliação psicológica, quando perguntamos a Sofia sobre sua família, ela desenhou 4 pessoas. Ela mesma, Luciana, Eduardo e Alice. Para ela, já são uma família. Alice correu para Sofia e a abraçou. Você não vai embora mais? Não vou. A tia Carmen disse que posso ficar.
Eduardo olhou para Carmen. E o processo de adoção? Será acelerado. Considerando as circunstâncias especiais e o bem-estar demonstrado da criança, creio que em algumas semanas terão a aprovação. Rodrigues tentou se levantar para sair, mas 2 policiais o impediram. Senhor Rodrigues Mendes, um deles disse, está preso por formação de quadrilha, corrupção, falsificação de documentos e danos morais. Enquanto levavam Rodrigues algemado, ele gritou, isso não vai ficar assim. Tenho advogados, tenho contatos. Tinha, Dr. Roberto corrigiu. Seus contatos também estão sendo investigados. Depois que o auditório se esvaziou, Eduardo se encontrou no pátio do fórum com sua nova família. Alice e Sofia brincavam na grama, enquanto ele e Luciana observavam. Eduardo, Luciana disse suavemente, preciso te fazer uma pergunta. Claro. Por que você fez isso? Porque destruiu sua própria vida para me salvar. Eduardo olhou para as 2 meninas, viu Alice ensinando Sofia a fazer aviõezinhos de papel e sorriu. Porque descobri que não adianta ter tudo se você não pode se olhar no espelho. E porque Alice me ensinou que fazer a coisa certa vale qualquer sacrifício. E agora? O que acontece conosco? Eduardo hesitou. Não sei. Sei que quero ser um pai melhor para Alice. Sei que quero ajudar Sofia a ter todas as oportunidades que merece. E sei que gostaria muito de ter você de volta na minha vida. Como amigos? Como você quiser. Amigos, família, parceiros na educação das meninas? Não tenho pressa para definir. Só quero a chance de provar todos os dias que mudei. Luciana olhou para Sofia, que estava gargalhando com algo que Alice havia dito. Eduardo, você sabe que vai demorar para eu confiar em você completamente? Eu sei. E sabe que vou ser bem exigente sobre como você trata Sofia? Espero que seja. E sabe que Alice vai sempre vir primeiro para você? E Sofia vai sempre vir primeiro para mim? Eduardo sorriu. Seria estranho se fosse diferente. Luciana respirou fundo. Então, talvez possamos tentar. Tentar o quê? Ser uma família não tradicional, mas real. Eduardo sentiu lágrimas de alegria. Luciana, mas... Ela o interrompeu. Com uma condição. Qual? Que você me deixe voltar a trabalhar com educação. Quero montar um projeto social para crianças em situação vulnerável. Eduardo sorriu. Na verdade, estava pensando numa coisa parecida. Como assim? Que tal transformarmos parte da minha casa num centro educacional comunitário? Um lugar onde crianças como Sofia possam estudar, brincar e ter as oportunidades que merecem? Luciana arregalou os olhos. Você faria isso? Faria. Com você dirigindo, claro. Papai! Alice veio correndo. Papai! A Sofia quer saber se ela pode me chamar de irmã. Eduardo olhou para Sofia, que estava tímida atrás de Alice. O que você acha, Sofia? Quer ser irmã da Alice? Sofia sorriu o sorriso mais bonito que Eduardo já havia visto. Quero. E posso chamar você de pai? Eduardo se ajoelhou na altura de Sofia. Seria uma honra. Sofia o abraçou. E Eduardo sentiu que sua vida finalmente fazia sentido novamente. E agora? Alice anunciou solenemente. Somos uma família de verdade. Uma família diferente, Luciana acrescentou. Uma família que se escolheu, Eduardo disse. A melhor família do mundo, Sofia concluiu. E ali, no pátio do fórum, sob o sol da tarde, Eduardo compreendeu que havia aprendido a lição mais importante de sua vida. Que o verdadeiro sucesso não se mede em dinheiro ou poder, mas na capacidade de amar, de perdoar e de fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. Que às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. E que uma criança de 8 anos pode ensinar mais sobre coragem moral do que qualquer livro de negócios. 6 meses depois, a casa educacional Alice e Sofia estava funcionando a pleno vapor. Luciana dirigia o projeto, Eduardo financiava e ajudava na gestão. E as 2 meninas eram as embaixadoras oficiais, mostrando para outras crianças que família é quem se escolhe para amar. Rodrigues foi condenado a 8 anos de prisão. Eduardo cumpriu 6 meses de serviços comunitários e teve que pagar uma multa pesada, mas recuperou sua empresa e sua reputação. Mais importante, recuperou sua alma. E toda vez que via Alice ensinando matemática para Sofia, ou Luciana sorrindo genuinamente,
ou Sofia chamando-o de pai, Eduardo sabia que tinha feito a escolha certa. A escolha de colocar o amor acima do medo. A escolha de fazer a coisa certa, mesmo quando custou tudo. A escolha de acreditar que nunca é tarde demais para se redimir. E que às vezes, as melhores famílias são aquelas que a vida quebra e o amor reconstrói. Fim da história.